27º domingo do tempo comum, que no seu ciclo C nos oferece uma liturgia que, como podemos ver, está centrada no tema da fé. O Evangelho é Lucas 7, 5, 10 e começa com um pedido dos apóstolos a Jesus, que lhe dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus responde-lhes dizendo: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela obedecer-vos-ia. Impressionante! E a primeira leitura da profecia de Abacuque conclui com a seguinte expressão: O justo viverá pela fé, o justo viverá pela sua fé. Esta é uma expressão que vale a pena aprofundarmos, que devemos tentar compreender no seu sentido mais profundo, porque, de facto, São Paulo a cita 3 vezes nas suas cartas. Por exemplo, em Romanos 1, 17, diz: Como está escrito, o justo viverá pela fé. O tema da fé é um tema central em São Paulo, não é? Ao ponto de ele chegar a dizer: o homem é justificado pela fé. Deus justifica o homem pela sua fé. Bem, vamos tentar explicar isto. Vou tentar explicá-lo em 3 breves considerações. Qual é o significado de que o homem é justificado pela fé? Qual é o significado disso de que o justo viverá pela fé? Nós temos uma concepção muito desvalorizada do que é ter fé. É como, bem, eu tenho esta opinião ou não tenho esta opinião, não é? Tu acreditas em OVNIs ou não acreditas em OVNIs. É como ter uma opinião. Mas, obviamente, isso não é a fé. Porque, reparem, diz-se que a fé, em primeiro lugar, é o início da justificação. Por isso diz: o homem é justificado pela fé. A fé é o início da justificação, da santificação do homem. Por quê? Porque pela fé o homem entrega-se inteira e livremente a Deus. É um ato de confiança, de entrega a Deus. É como uma submissão do nosso critério e da nossa vontade a Deus. Tal como uma criança confia nos seus pais e obedece aos seus pais. Assim também nós somos chamados a procurar a vontade de Deus e a confiar nele. Não é simplesmente, bem, acredito, não acredito, não, não. A fé é entregar a nossa liberdade plena e livremente a Deus. Confio mais na vontade de Deus do que na minha. Confio mais nos seus caminhos do que naqueles que me possam ocorrer, porque me fio na palavra de Deus. E isto é um ato de confiança, é o abandono. Nas mãos de Deus, apoio-me em Deus mais do que nas minhas forças. E então aqui nasce a justificação de Deus. Deus acolhe com agrado essa confiança e abençoa o homem. E aí começa a justificação, a santificação do homem. Por isso podemos ler expressões, por exemplo, como é o caso de Abraão. Diz: Abraão acreditou, e Deus considerou isso como justiça. Ou seja, era meritório esse ato de fé e de confiança de Abraão. Portanto, o primeiro sentido da fé é o início da justificação. E por isso se diz: o homem é justificado pela fé. Mas, em segundo lugar, a fé não é uma virtude que esteja desligada das outras 2 virtudes teologais. Fé, esperança e caridade estão unidas, têm de estar unidas. E por isso, embora São Paulo diga, o justo, diga, embora o homem seja justificado pela fé, diz também, a fé que atua pela caridade. Isso está em Gálatas 5, 6. A fé tem de atuar pela caridade. Também está nessa outra carta aos Coríntios, em que diz, são 3, fé, esperança e caridade. E a maior delas é a caridade, é o amor. Ou seja, a fé inicia a justificação, muito bem. Mas a fé gera a esperança e atua pela caridade. Então, no fim, a caridade é a consumação da justificação, da santificação do homem, que começava com a fé, por esse ato de confiança em Deus, mas que tem de chegar a consumar-se pela caridade, pelas nossas obras de caridade. Por isso também, a nossa fé cristã diz que seremos julgados pelas nossas obras. Pelas obras que fizemos nesta vida, seremos julgados. Ou que, sim, seremos julgados pela nossa fé.
A fé é que nos justifica, mas é uma fé que gera esperança e que atua pela caridade. Seria contraditório dizer, eu tenho fé, mas vivo desesperado, absurdo. Ou seria contraditório dizer, sim, eu tenho fé, mas as minhas obras são o mais contraditório possível à fé que eu tenho. E há uma terceira explicação importante sobre isto de que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, quer dizer que é preciso distinguir viver pela fé, não pelo sentimento da fé, não pelo emotivismo. Porque às vezes hoje em dia temos o risco de certos iluminismos, pensando que a fé no seu grau máximo é como sentir Deus, ter emoções. Ou até pensar que Deus me fala a mim, que tenha revelação. Deus fala-me a mim, não, isso não é a fé. Temos de desconfiar desse acento de confundir a fé com o sentimento da fé, ou as emoções que às vezes temos com a fé, ou até com essa espécie de experiências em que me parece que Deus me disse alguma coisa. Deus falou na Sagrada Escritura e essa é a revelação de Deus. E não temos de ser iluministas. Não temos de procurar outras supostas manifestações de Deus. E às vezes, é verdade, Deus dá-nos um sentimento em que a fé vem acompanhada por uma emoção que nos leva a derramar lágrimas, não é? Mas nem sempre é assim. E com frequência somos chamados a caminhar na aridez, numa certa escuridão. E é muito importante então dizer, o justo viverá pela fé e não pelos sentimentos ou pelas emoções. E às vezes Deus purifica-nos quando quer que caminhemos na fé, mas sem ter sentimentos e emoções, como em certo tempo tivemos. E quer que sejamos fiéis no meio dessa aridez, nessa passagem pelo deserto, porque assim Deus nos purifica. Não procuramos os sentimentos ou as emoções de Deus. Procuramos o próprio Deus. Por isso dizemos, com os apóstolos, no dia de hoje, Senhor, aumenta a nossa fé, pedimos-te essa graça. Uma fé que gera esperança e que atua pela caridade. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.